Vamos aplaudir mais uma vez com carinho. Glória a Deus. Aleluia, povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, para você que está em casa, paz seja contigo. Com grande felicidade estamos aqui para ser boca de Deus nessa noite. E antes de Deus falar com você, Ele falou comigo, e eu quero ser bem sucinto, bem rápido nessa palavra, para que o Senhor venha estar trazendo no seu coração. Amém? Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, verso do 9 ao 16. Aleluia, pode dar glória aí, meu irmão. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferido coisas espirituais como espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor, e quem possa instruir-nos, porém, temos a mente de Cristo. Pode se sentar, dando glória a Deus. Eu quero, nessa noite, trazer algo diferente na sua vida. A Bíblia fala que o homem espiritual, ele entende das coisas espirituais, e tudo lhe é revelado, mas o homem carnal, ele entende das coisas humanas. Não temos como fugir de todos os assuntos que é tratado agora. Crise. Se abrimos o noticiário, é crise. Se lemos os jornais, é crise. Se ligamos o rádio, é crise. No mundo em que vivemos, estamos todos em crises. E eu quero, nessa noite, trazer no seu coração que sempre existiu crises na Bíblia. E a Bíblia, como um livro de histórias, nos ensina a sair de todas as crises. Por que crises? Estamos vivendo uma crise financeira, amém? Mas uma crise emocional e também uma crise espiritual. E a Bíblia, ela tem respostas para como eu posso ser bem-sucedido numa crise financeira, como eu posso ser bem-sucedido numa crise emocional e como eu posso também ser bem-sucedido numa crise espiritual. Eu quero nessa noite destrinchar com vocês aqui a palavra do Deus vivo e trazer essa resposta ao nosso coração. Porque as coisas de Deus, ela é entendida apenas por aqueles que têm o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, e diga glória a Deus. Então você vai entender nessa noite, em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus. Temos grandes exemplos na Bíblia de algo que está acontecendo agora, crises. Financeira, diga assim, financeira. Não, diga com fé, diga financeira, emocional e espiritual. Como podemos usar exemplos na Bíblia para vencer em meio às crises? A Bíblia é um livro de histórias, amém? No nome de Jesus. A Bíblia é um livro de histórias. Aí você pode falar assim, mas o irmão, a Bíblia é um livro de histórias, meu irmão, mas o mesmo Deus que ajudou no passado, que resolveu muitos problemas no passado, Ele ajudou no passado, Ele ajuda no presente, e Ele vai ser o mesmo Deus do futuro. Deus, Ele não muda. O mesmo Deus que ajudou lá no passado, grandes homens de Deus, Ele está aqui nessa noite e pode também te ajudar a vencer as suas crises, seja financeira, seja emocional, seja espiritual, porque o nosso Deus não muda. O tempo passa, mas nosso Deus nunca vai passar. O tempo, ele muda, mas nosso Deus nunca vai mudar. O mesmo Deus é o Deus de milagres, amém?
Crises financeiras. Eu quero que você entenda que não existe melhor momento para se prosperar. Estamos num ambiente para se prosperar. Mas como assim? Estamos muito desempregados. Muitas pessoas talvez não tenham o que comer dentro de casa. Como estamos num ambiente de prosperidade? Se você for ler a Bíblia, as maiores prosperidades se deram no momento de crise. Eu quero abordar com você talvez 2 ou 3 exemplos. A Bíblia fala assim que Eliseu, ele vai de encontro a uma mulher Serepta. E ele fala: mulher, o que você tem para comer? E ela: não tenho mais nada do que farinha e um pouco de azeite. Escassez total. A Bíblia fala que aquele tempo era uma escassez total. E ele fala assim: mulher, prepara para mim um bolo. História muito conhecida. Para que eu possa comer. Ela fala assim: eu não tenho nada, eu não sei um pouco de azeite e farinha. Eu vou preparar algo com meus filhos, nós vamos comer e morrer. Crise financeira que assolava aquela região, porque não tinha chuva. E a Bíblia fala que aquele homem fala assim: prepara primeiro o bolo para mim. Eu vou comer. E nunca mais vai faltar azeite na sua botija. Porque eu estou disposto a me doar ou doar aquilo que eu tenho, mesmo que seja pouco, Deus prospera. Ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar. A Bíblia fala que aquele que ele semeia, ainda que seja pouco, ele vai colher. Aquela mulher, ela semeou na vida de um homem apenas um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E ela viveu daquela semeadura para o resto da vida dela. Ela viveu milagres para o resto da vida dela. A Bíblia também fala que o filho dela morre. Quem está disposto a semear em meio à escassez vai viver milagres o resto da vida. Porque é muito fácil eu semear quando eu tenho muito, mas quando eu tenho pouco, não é momento de reter. Estamos no melhor momento para se prosperar. Em meio às crises, Deus levanta homens que estejam dispostos a colocar a fé em ação. Porque prosperar ou semear na abundância é muito fácil. Eu tenho um exemplo muito clássico que fala assim: Jesus estava do lado do gasofilaste e a mulher vai ali. E todos começam a dar ali o que lhe restavam. E a mulher, com uma moeda, ela coloca, Jesus fala assim: verdadeiramente ela deu tudo. Ela deu tudo que tinha. E eu tenho certeza que a vida daquela mulher foi mudada pelo resto da vida. Porque nós estamos dispostos a semear, nós falamos: Senhor, eu semeio tudo, e agora eu dependo do Senhor. Quando eu estou disposto a depender do Senhor, Deus me socorre. Tem um versículo que fala assim: ó, eu fui jovem e hoje eu sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão. Quem é pai, quem é mãe aqui? Eu tenho 3 filhos. Eu, como pai, a Giovana, toda vez que eu vou sair, ela fala: eu vou com você. Mas toda vez que ela vai, eu sei que ela vai querer alguma coisa. Filho é assim, ele vai por interesse. Se já pode levar o separado. A Giovana ela é muito grata, que se você der um chiclete, ela fica feliz. Eu, como pai falho que sou, posso presentear meus filhos por amor. Imagina Deus. O Deus todo amoroso. Você acha que Deus não está disposto a te abençoar quando você demonstra fidelidade? Estamos no momento de se prosperar. Eu tenho vivido por vista ou por visão? A Bíblia fala assim que o homem carnal participa das coisas carnais, mas o homem espiritual entende as coisas espirituais. Meu irmão, a sua vista não pode estar no momento que estamos vivendo. A sua visão tem que estar além. Porque tudo vai passar, mas como você vai sair dessa crise? Você vai sair como entrou, pior do que entrou? Ou no meio da crise você vai semear? Quando eu falo semente, meu irmão, eu não falo apenas em finanças, em dinheiro. Eu falo semear em todas as áreas. Será que você está disposto a ser bênção na vida do seu irmão, na vida dele, seja qualquer coisa? Ah, mas eu não tenho nem para mim.
Irmão, não é momento de reter. É momento de semear aquilo que você tem. Seja uma oração, seja um abraço, seja um sorriso, seja financeiramente também. Estamos num momento de bênção na nossa vida, porque só quem é espiritual pode ver que tudo vai passar. Que tudo vai passar. E como você vai sair dessa? A Bíblia fala que o Egito vivia uma grande seca. E se levanta um homem, José, como governador do Egito. Por quê? Por que ele se levanta? Porque a seca ela foi para todo mundo. Ela ia para o reino também, mas a Bíblia fala que Deus revela a José o que ele deveria fazer. Mas a seca era para ele também. Era para o reino. Mas a Bíblia fala que Deus o revela o que ele tem que fazer. Quando você é espiritual, Deus revela para você o que você tem que fazer, para que você não venha estar na dificuldade. Mas eu preciso estar ligado, alinhado com o Senhor. A Bíblia fala que José se prosperou em meio à crise. A Bíblia fala que ele juntou cereais. E ele começou a vender cereais para os povos. E a Bíblia fala, depois ele começou a comprar terra dos povos. A Bíblia fala que um certo tempo ele começou a comprar pessoas como escravos. Tanto foi a prosperidade do Egito. Visão espiritual. Diga assim, é momento. Não, diga com fé, diga assim, é momento, em meio à crise, de semear. Será que você não tem uma semente na mão, meu irmão, para que você possa semear? A Bíblia fala que um senhor, ele coloca quantos talentos? Ele distribui talentos. A Bíblia fala que quando ele volta, aquele no qual ele deu um talento, ele fala assim, servo inútil. Senhor, mas eu guardei esse talento porque eu sabia que o Senhor é justo e ia voltar. O que você tem na sua mão para que você possa semear? Será que você vai estar guardando aquilo que você tem? Para quando o Senhor voltar, Ele vai te perguntar, servo, por que você fez isso? É momento de semear. Crise financeira. Nós também passamos uma crise emocional. Irmão, em meio a tanta tribulação, nunca se tomou tanto medicamento. Nunca se tomou tanta bebida. Nunca se suicidou tanto. Crise emocional. Mas como eu posso, não tem como eu não participar disso também. Porque as notícias, elas tendem, nós como seres humanos, tendem a nos influenciar. Não somos super-heróis, mas tende a nos influenciar também, no qual muitas vezes nós damos ouvido e nós participamos. Só quem é pai, quem é mãe, sabe muitas vezes, talvez não ter o que dar aos filhos. E ali não só financeiramente eu posso vencer, mas o emocional também é abalado. Mesmo eu tendo muita fé, eu sei que dias melhores virão, mas o emocional eu tenho que tomar muito cuidado com ele, que ele é abalado. Quantos donos de empresa quebraram? Mas eu preciso vencer a minha crise emocional. Como eu posso fazer isso? Como eu disse, a Bíblia ela tem muitos exemplos. Se você tem a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 16. Lucas 16, versículo 10. Diga glória a Deus. Só você que está vivo, diga glória a Deus. Só você que vai sair dessa crise melhor, diga glória a Deus. Lucas 16, versículo 10, assim. Aleluia. Não, meu irmão,
Abra comigo em Romanos, desculpa, Lucas já foi. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 38 a 39. Dá um pulinho para frente aí. Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39. Diz assim a palavra de Deus. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Irmão, no momento de crise emocional, qual que é o caminho que eu posso ter para sair de uma crise emocional? Ter certeza naquele em quem eu acredito. Jó, ele passa por 2 momentos difíceis da vida dele: crise financeira e crise emocional. A Bíblia fala que ele perde todas as suas riquezas. Perde o gado, perde tudo aquilo que ele conquistou a vida toda. Mas mais adiante, ele perde toda a sua família, filhos e filhas. Eu queria que você imaginasse como que estava o emocional desse homem. Além de ficar sem finanças, sem nada, ele perde os filhos, as filhas, perde a saúde. Um homem que era respeitado está com o seu emocional abalado. Porque só quem perde alguém ou perde alguma coisa de muita importância sabe o que eu estou falando. Que muitas vezes o emocional não aguenta mais. A vontade é de sair correndo. A vontade é de sumir no mundo. E Jó estava naquela situação. A mulher dele ainda fala assim: Jó, amaldiçoa esse seu Deus e morre. E Jó, ele fala assim: mulher, aceitar o bem de Deus com prazer, o mal não quer tu aceitar. Mas ele dá uma resposta que é, ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Para você que está numa crise emocional, que você não sabe para onde correr, ou para a direita ou para a esquerda, não vê solução, você tem que olhar para o alto e falar: eu sei que o meu Redentor vive. E em breve ele vai se levantar na terra ao meu favor. No meio de uma crise emocional, você tem que ter certeza naquele pelo qual você serve. Porque a mente humana, somente Deus conhece. E como Coríntios fala, que o Espírito entende as coisas do Espírito. Deus é o quê? Espírito. Só Deus entende o que está passando na sua mente. Só Deus sabe as dificuldades que você vive, os problemas emocionais que você vive, talvez problemas de infância, que está te seguindo até nos dias de hoje. Aí eu posso falar assim: não, é muito fácil. Não é fácil, meu irmão. Uma crise não talvez se estabeleceu hoje no seu emocional, mas a crise talvez já vem de muitos anos. E não tem talvez remédio que tenha curado a sua crise. Mas eu sei que o nosso Redentor vive. E em breve Ele vai se levantar ao nosso favor, meu irmão. O que eu não posso deixar é que o meu emocional, ele abale a minha estrutura. Eu não posso que o meu emocional me faça morrer espiritualmente. Crises existiram e sempre vão existir. Mas o meu posicionamento diante da crise vai determinar como que eu vou estar depois da crise. Como me posiciono agora na crise, seja financeira, seja emocional, porque a crise financeira passa, a emocional também passa. O meu posicionamento agora vai determinar como que eu vou sair depois dessa crise. Semana passada nós falamos sobre atitude.
missionário Bruno falou sobre atitude, eu falo sobre posicionamento. Como você está se posicionando diante da crise financeira e diante da sua crise emocional? Quem está vencendo essa luta? Nós vemos um exemplo clássico de Jó. Mas a Bíblia é um livro de histórias, meu irmão, histórias que nós podemos trazer para os dias de hoje. Como eu disse, o Deus que operou no passado, Ele opera no presente e opera no futuro. Deus não muda. Como Ele se levantou a favor de Jó, Ele vai se levantar ao seu favor. Nosso Deus é imutável. Eu não posso de maneira alguma deixar que toda situação à minha volta me destrua, seja financeiramente, seja emocionalmente. Jesus, ele fala assim, eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não desce, não vem como Consolador. Há poucos dias eu estava estudando a função do Espírito Santo. E muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo, ele é aquele que faz nós falamos em língua, pularmos, rodopiarmos. Meu irmão, nós precisamos entender qual é a função do Espírito Santo aqui na terra. A função do Espírito Santo é muito mais do que nós imaginamos. A função do Espírito Santo é tratar suas feridas. É te pegar no colo quando você precisa. Entrar no seu coração, nesse porãozinho aí que tem muita sujeira, talvez tristezas, e limpar. Essa crise emocional sua, essa perca que você não consegue superar, o Espírito Santo, ele vai entrar aí e vai curar. Essa é a função do Espírito Santo, quanto muitas outras. Porque Jesus, ele fazia isso na terra, onde que ele passava, tinha um enfermo, ele curava. Onde tinha um triste, ele alegrava. Onde tinha um morto, ele ressuscitava. E ele fala assim, eu vou para o Pai, porque se eu não vim, ele não pode. A função do Espírito Santo, que o Senhor deixou na sua vida, é para curar as suas feridas. Essa crise emocional que você não consegue sair dela. Essas palavras que foram ditas a você, que você nunca conseguiu esquecer. Essa ferida que foi aberta, que não cicatriza, que o bálsamo do Espírito Santo passe sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Ferida espiritual. Meu irmão, nunca se morreu tanta gente espiritualmente. Nós temos mais mortes espirituais do que mortes físicas nos dias de hoje. Pessoas que um dia acreditaram em Jesus Cristo, hoje não acredita mais. Porque o homem carnal, ele vê as coisas carnais. Se morre mais pessoas espiritualmente do que fisicamente nos dias de hoje. Talvez a maior crise que nós estamos vivendo não é a pandemia, que tem ceifado muita gente. Em um certo momento da Bíblia Jesus fala assim, e o dia que o homem do filho voltar, será que achará fé nessa terra? Meu irmão, quando eu estou numa crise financeira, eu tenho como me levantar. Numa crise emocional, eu fico de pé. Mas quando eu morro espiritualmente, é quase impossível me colocar de pé novamente. Quando eu morro espiritualmente, eu perco esperança em tudo. Eu já não acredito mais em ninguém, em Deus, eu não acredito em nada mais. Morte espiritual é a pior morte que existe na face da terra. E nós estamos vivendo nos dias de hoje essa morte espiritual. Como você está se posicionando, meu irmão, diante das dificuldades? Deixar de orar não é o caminho. Deixar de jejuar não é o caminho.
Deixar de semear não é o caminho, meu irmão. Deixar de vir à igreja não é o caminho para vencer as suas crises. Vir na igreja com todo cuidado, é claro. Quando eu acho que eu estou fazendo certo, ficando em casa, deixando de orar, deixando de jejuar, deixando de semear, meu irmão, eu estou morrendo aos poucos. No final de tudo, essa crise ela vai demonstrar quem que é espiritual de verdade. Quem sobreviveu. Quem prosperou. Quem foi curado. A morte espiritual, meu irmão, ela é tão dolorosa. Nós temos um rei em Israel que chamava Saul, que ele peca e Deus fala assim: eu me arrependi de ter levantado esse homem como rei. Mas qual a diferença de Saul e de Davi? Deus fala assim: eu me arrependi de ter levantado ele como rei, porque ele pecou. E o outro pecou também, um pecado até maior. E Deus fala: esse é segundo o meu coração. Não existe diferença. Mas a diferença é de Saul, que Saul deu desculpas. Deus não aceita desculpas. Deus, ele quer um coração contrito e derramado na presença dele. É o que Davi fazia diferença de Saul. Quando eu começo a colocar a culpa em tudo e em todos, eu estou dando desculpa. Se tem uma pessoa que consegue sondar o nosso coração, meu irmão, é o próprio Deus vivo. Ele não aceita desculpas. Não é momento de reter nada. É momento de se lançar aos pés do Senhor. Em todas as áreas. Feche teus olhos um momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, Deus Santo. Que Teu Espírito Santo, Senhor, nos revele a vontade do Senhor nessa noite. Pai, no nome de Jesus, ó Pai. A Bíblia fala que maldito é o homem que espera neste mundo alguma coisa, Pai. A nossa esperança está no Senhor, ó Pai. Pai, no Senhor, um dia que o Senhor vai voltar, ó Pai. E não vai haver choro, nem tristeza, nem angústia, ó Pai, nem enfermidade. O Senhor vai nos buscar, Senhor, e vai nos levar para morar com o Senhor no céu. Mas enquanto isso não acontecer, ó Pai, nos ensina a nos posicionarmos, ó Pai, diante da dificuldade. Feche seus olhos fechados. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Bíblia fala que o Senhor te chamou para ser mais do que vitorioso. Mas para ser mais do que vitorioso, eu tenho que tomar atitude e posição de ser vitorioso. Não basta apenas eu querer, meu irmão, porque as dificuldades elas vão existir sempre na nossa vida. Seja financeira, seja emocional, seja espiritual, ela sempre vai existir. Mas a minha posição tem que ser posição de filho de Deus. Eu não posso me posicionar como um fracassado e um derrotado. Eu tenho que me posicionar para vencer, e sempre para vencer. A Bíblia fala que Deus nunca perdeu e nunca vai perder uma guerra. E eu, como filho de Deus vivo, eu não posso perder. Porque a Bíblia fala assim que a minha luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra potestades do mal. Eu tenho um homem tão pequeno na Bíblia que ele fala assim, ó, quem é esse homem que tem afrontado o povo de Deus, esse incircunciso? Quem é esse filisteu que tem afrontado o Deus vivo? E a Bíblia fala que Davi, meu irmão, quero que você entenda a mentalidade de um vencedor. Eu já falei isso uma vez, que Davi vai no riacho e pega 4 pedras. Mas a Bíblia fala que só existia um filisteu. Aí pensa, mas Davi é muito ruim de mira, porque se ele pega 4 pedras, ele vai tentar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Mas se você for estudar a fundo, o filisteu tinha mais 3 irmãos. E Davi pensa assim, eu vou matar esse incircunciso, esses filisteus. Se os irmãos deles virem, eu também mato eles. Mente de vencedor. Eu não vou para a guerra para perder, eu vou para a guerra para vencer. Eu vou matar ele. E se os irmãos virem, eu mato também. Posição de vencedor. Posição daquele que entra na guerra para vencer. Meu irmão, não adianta eu entrar na guerra como um derrotado. Não adianta eu me posicionar como um derrotado. Será que não vai dar certo? Será não existe no vocabulário de Deus. Vai dar certo em nome de Jesus. Ah, mas a crise está aí, meu irmão. Eu não vivo de crise, eu vivo com a resposta do céu. Se José fosse olhar a crise do Egito, ele não plantava. Se Noé fosse olhar e falar assim, eu não vou, o povo vai morrer, eu também não vou construir a arca. Mas a Bíblia fala que Noé escuta a voz de Deus e constrói a arca. É no pouco que Deus prospera. Quando você está disposto a dar um pouco que você tem, Deus te abençoe. A Bíblia fala que Deus pede apenas um filho de Abraão. Apenas um filho. Só tem um, Senhor. Você me pediu um único que eu tenho. Mas Abraão fala que, Deus fala que Abraão vai sacrificar o filho. Ele vai. E talvez a coisa mais difícil de Abraão, que a Bíblia fala que no decorrer da sua caminhada, Deus não fala mais nada. Durante dias, Abraão estava indo para o monte e Deus não fala mais nada, Deus se cala. Mas Abraão estava indo firme. Eu vou sacrificar. Eu vou para sacrificar. Eu vou para sacrificar. Mas a Bíblia fala que quando ele chega lá, Deus ele envia o cordeiro. E o filho de Abraão não precisava ser sacrificado. Meu irmão, Isaac sai ileso. Porque quando eu confio em Deus, entrego um pouco que eu tenho. Meu irmão, Deus ele me honra. E Abraão, através de um filho, foi pai de uma grande nação. A Bíblia fala que Deus deu filhos e filhas a Abraão. Você é filho e filha de Abraão. Ana não tinha nada, e Ana oferece aquilo que ela não tinha. Antes dela ter um filho, ela oferece Samuel. E depois que ela oferece Samuel, Deus dá mais 7 filhos para Ana. Quando eu dou o pouco que eu tenho, meu irmão, Deus me honra. Não é momento de reter. Diga assim, não é momento de reter. Diga assim, não é momento. Não, te confere, diga, não é momento de reter nada. É momento de confiar no Senhor. Coloque de pé no nome de Jesus. Irmão, o que você tem retido na sua vida?
você tem retido, meu irmão? A sua oração, o seu jejum. Talvez o pouco que você, mas eu não tenho nada, você tem sim. Você acha que você não tem, mas você tem. Deus, Ele só pede aquilo que você tem. Ah, meu Deus. Que no nome de Jesus, Senhor Pai, que o Teu povo nós venhamos entender, Senhor. Ah, Senhor, como nós venhamos entender, Senhor, que o Senhor só prova aquele que você quer prosperar nessa terra, Senhor. Pai, o Senhor só dá, ó Pai, o Senhor luta aquele que você quer honrar nessa terra, Senhor. Que nós venhamos entender na nossa mente, ó Pai, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Que nossa mente não venha ser uma mente fechada, Senhor, mas uma mente, ó Pai, que confia no Senhor. Que ainda que nós estejamos na dificuldade, ó Pai, talvez muitos sem emprego, Senhor, muitos sem perspectiva de vida, ó Pai, muitos sem esperança, Deus, muitos feridos, ó Pai, Senhor, na alma, no emocional, Senhor. Nós queremos olhar para o céu, Senhor, e saber que o nosso Redentor vive. Que o nosso Redentor vive, Senhor. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive, em breve Ele vai se levantar, Senhor.